Mateus capítulo 5. Enquanto os adultos estão achando, vou passar a tarefa das crianças no dia de hoje. E a tarefa das crianças, o desenho é bem simples. Eu quero que vocês façam uma torneira derramando água, uma Bíblia embaixo dessa torneira e um coração embaixo da Bíblia. E a ideia ali seria que a água que flui pela Bíblia lava o nosso coração e limpa o nosso coração dos pecados. Que é a ideia que nós vamos tratar hoje sobre o coração puro, aqueles que são limpos de coração, aqui no nosso texto de Mateus capítulo 5. Então a tarefa das crianças é uma torneira caindo água, a Bíblia embaixo da torneira e um coração logo depois. E a didática para os pais ensinarem aos filhos durante a semana é essa: que o lavar da água da vida, que é Jesus Cristo passando pelo Evangelho, purifica os nossos corações de todos os pecados. Mateus capítulo 5, nós leremos apenas o verso 8. Eu tinha parado no verso 7 e já expomos os misericordiosos. E hoje nós vamos dar introdução ao que seriam os limpos de coração. Programei limpos de coração 3 sermões, ou seja, serão 3 domingos tratando sobre o que seriam os limpos de coração. Vamos lá, Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do verso número 3 em diante. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Só daí. Hoje nós vamos tratar exatamente o texto, o versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma breve recapitulação: se você lembra, todas essas bem-aventuranças, elas são características daqueles que foram salvos, aqueles que tiveram seus corações transformados por Cristo, ou seja, nasceram de novo, foram regenerados ou foram convertidos. Todos esses, eles automaticamente têm que ter essas bem-aventuranças como sua característica pessoal. Não pode ter só uma, tem que ter todos. E você tem que entender o porquê que isso aqui aparece aqui. Lembra que Mateus aqui ele tá escrevendo para o povo judeu, para o povo de Israel, apresentando que o reino chegou ao povo. O reino do Messias esperado chegou. Por isso ele começa o capítulo 1 falando que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, mostrando que Jesus é rei, descendendo da tribo de Davi, da linhagem de Davi. Ou seja, uma vez que ele veio do rei Davi, o próprio Jesus tem direito ao trono. E aí ele fala, mas Jesus não tem direito só ao trono terreno, mas ele também é maior, porque ele é Deus. E aí o capítulo 2, ele mostra uma legião de anjos anunciando o benefício que as nações teriam, porque esse rei é um rei de paz. E por isso que ele anuncia paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E agora aqui no capítulo 5, seria como fosse a normativa daqueles que vão entrar no reino, ou uma constituição daqueles que são de fato pertencentes ao reino dos céus. Quem pertence ao reino dos céus? Esses que estão citados no capítulo 5. Aqueles são humildes de espírito, aqueles que choram, aqueles são mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são pacificadores, aqueles que são puros de coração. Todas essas características são características do cidadão do céu.
E a gente viu que isso é um degrauzinho, de maneira que você só vai conseguir ser limpo de coração, que é o que a gente vai ver hoje, se você antes for misericordioso. E se você só vai ser misericordioso se antes você for aquele que tem fome e sede de justiça. E só vai ter fome e sede de justiça se antes for aquele que for manso, e se antes for aquele que chora, e se antes for aquele que é humilde de espírito ou pobre de espírito, dependendo da versão. Então é um degrau, e a cada degrau a gente aprofunda cada vez mais dentro das características daqueles que são salvos. Lembra, a primeira bem-aventurança diz respeito a eu e você reconhecermos que precisamos de um Salvador. O pobre de espírito, lá no verso 3, o humilde de espírito, é aquele que entende que precisa de um Messias para ser salvo do inferno e dos seus pecados. Aqueles que choram são aqueles que choram pelos seus pecados. E lembra, por isso que essa é a característica daquele que é convertido, que ele entende que ele precisa do Messias, e agora ele chora pela quantidade dos pecados que ele tem, porque o pecado que ele tem é o que faz ele chorar, o pecado que ele tem é o que faz o mundo ser mal do jeito que é. Mas esse também é aquele que se torna um manso, e de que quando as pessoas falam, tanto que ele é pecador, e ele de fato admite que é pecador, e não justifica o seu pecado, ele não tem orgulho, porque ele sabe que de fato ele não é nada, e sem Deus ele não tem nada. E então ele busca Deus, e essa é a ideia do ter fome e sede de justiça, é buscar ter um relacionamento com Deus da justiça, é buscar uma vida de santidade, de se aproximar de Deus cada vez mais. E depois que você se aproxima de Deus, busca a Deus, você começa a atuar de maneira misericordiosa. Quando você faz atos de misericórdia e de bondade para outras pessoas, quando você passa a perdoar o erro dos outros, e isso é a misericórdia sendo derramada. Então a gente chega no texto de hoje. O texto de hoje fala: bem-aventurado os limpos de coração. Quando você lemos o texto, o que a gente vai entender é que o coração aqui, tal como a gente usa hoje em determinados aspectos, ele não é tratado como aquele órgão que simplesmente bombeia o sangue. A gente fala, para que serve o coração? Biologicamente serve para quê? Bombear o sangue. Serve para mais alguma coisa? Bombear o sangue. O coração sente alguma coisa? Não. Da onde vem a sua emoção e seu sentimento? Do cérebro. Mas aqui, claro, tal como era na época, e como a gente fala hoje, da paixão, que o coração parece bater mais forte. Então, aqui na época, da mesma forma que a gente usa hoje, a gente atribui ao coração determinados sentimentos, determinadas coisas e emoções que vêm do coração. Para o judeu, o coração seria o lugar do centro da vida, de onde procede todo tipo de sentimentos e emoções. Você tem que lembrar que nessa época eles não tinham esse avanço de estudos anatômicos como nós temos hoje. Então acreditava sim que de fato do coração procedia todo o centro da vida e de todos os sentimentos e todas as emoções. E o texto então começa falando: mais do que felizes, bem-aventurados, extremamente completos, super felizes são aqueles que têm os seus corações limpos ou puros. E aí é onde a gente vai ver que a ideia de purificar o coração aqui implica em cada vez que esse pecador se aproxima de Deus na fome e na sede de justiça, Deus vai purificando os seus pecados, vai limpando os seus pecados, de maneira que a sujeira que você tinha passa a não ter mais. Purificar o coração ou limpar o coração implica para uma relação com Deus que pode ser medida e que ela não deve faltar na vida daquele que de fato diz que é cristão.
alguns textos que mostram isso para a gente. Se você abre Salmo 51, verso 17, vai falar assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, Deus não o desprezará. Isso a gente vai ver recorrentemente dentro da Escritura, que Deus não quer simplesmente atos externos. Deus quer o seu coração sincero e entregue a Ele. Não importa para Deus se você põe um determinado valor aqui, milhões e milhões, e doa e faz boas ações e boas ações. O que importa para Deus é a forma como o seu coração está entregue a Ele. O que importa para Deus não são suas boas ações lá fora. Talvez essas suas boas ações lá fora são exatamente para você se promover como alguém bom. Para que as pessoas olhem para você e falem: olha, ele é bom, ele ajuda os pobres. Olha, ele é bom, ele faz boas coisas. Olha, ele é bom, ele doa o dinheiro, ele abraça árvores, ele salva gatos. Olha como aquele rapaz é bom. E quando a gente busca esse tipo de reconhecimento, esse reconhecimento não tem nada a ver com a pureza de coração que o texto fala. Deus não está preocupado com você vir na igreja todo domingo, mas Ele está preocupado com o seu coração quando você vem à igreja no domingo. Você pode muito bem enganar seu pastor, você pode muito bem enganar qualquer outra pessoa, mas a Deus não se engana. A gente vê isso no começo da história de Israel, quando o próprio Davi vai ser ungido ou escolhido como rei. E a gente tem o profeta que chega lá na casa de Jessé e ele fala: põe os filhos aqui. Lembra disso? E chamou todos os filhos. E o profeta fala assim: opa, é o primeiro. Por quê? Porque ele é fortão e grandão e é o primogênito. E aí ele passa por todos os filhos, fala: ó, não foi nenhum deles. Aí o profeta pergunta: sobrou um rasquinha de tacho por aí? Aí o pai fala: até que sobrou, mas ele é tão insignificante que eu nem mandei chamar. Está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Foi chamar ele lá. E aí vem Davi. E quando Deus fala: esse aí vai ser o futuro rei de Israel, o profeta não entende. E aí Deus explica bem claro, falando que Deus não vê como vê um homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Não adianta você colocar as máscaras para vir à igreja, porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está de fato buscando a vir à igreja. Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10 diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora vem a promessa, a beleza da promessa lá em Jeremias. Ele fala assim, ó: eu, Senhor, esquadrinho os corações. E esquadrinhar o coração é pôr uma régua para medir. Ele está falando assim, ó: eu conheço todos os seus desejos, todas as suas intenções, todos os seus pensamentos no mais íntimo seu. Não adianta tentar esconder. Por isso que ele fala: eu esquadrinho, ó, olha lá milímetros de desvio do seu pensamento, eu sei que você está desviando. Ele fala: eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Deus conhece o coração de cada um de nós. Mateus capítulo 15, verso 19, o próprio Jesus fala assim, ó: que do coração saem os maus pensamentos, é do coração que procedem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos,
os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo o que vem de ruim procede desse coração. E o grande detalhe é porque esse coração é um coração caído em pecado. Isso é algo, como diz, a carga genética pecaminosa minha e sua. Quando eu e você nascemos, nós nascemos em pecado. Nós nascemos corrompidos. E resta para nós uma única coisa: sermos consumidos pela ira de Deus. Resta sermos queimados no inferno por toda a eternidade, porque todos nós somos pecadores. Resta a nós a destruição completa, porque tudo que nós fazemos é fruto do nosso pecado. Onde o homem toca com esse coração corrompido, com esse coração enganoso, ele traz morte e destruição. Por isso a terra sofre, por isso eu e você sofremos. Por isso existe filhos rebeldes, casamentos destruídos, poluição, assassinatos, homicídios. Por isso que existe crime, destruição, morte, por causa de pessoas pecadoras como eu e como você. Cada vez que um de nós quebra um mandamento, por menor que seja, a gente ofende a santidade de Deus na sua infinitude. E por isso o inferno nos espera. A não ser que venha um ato de salvação externa a nós, que purifique os nossos pecados e que nos limpe. Porque eu e você somos sujos da lama do pecado. Estamos completamente sujos da lama do pecado. A beleza de Deus é que uma vez que a gente entende isso faz de você pobre de espírito, primeira bem-aventurança. Depois você começa a chorar a maldade do mundo, a destruição e a sua própria pecaminosidade. A gente vê um texto, Ezequiel capítulo 11, verso 19, diz assim: o próprio Deus fala: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. E aí que vem a beleza: depois que Deus trocar o seu coração, eles agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A grande beleza é que quando a gente lê sobre quem são os limpos de coração, certamente não seria eu e você. Certamente eu e você pensamos e agimos e falamos coisas que não deveríamos fazer. Não seríamos os limpos de coração. Mas a graça de Deus está em fazer essa troca, de pegar esse coração que não sente nada e que não está nem aí para o pecado, e trocar ele para um coração de carne. E esse coração de carne sangra. Esse coração de carne é verdadeiro. Esse coração de carne é exatamente aquele que o próprio Deus coloca na minha e na sua vida. Esse coração aqui que o Deus coloca na minha e na sua vida, ele fala que a partir daí, não sei quem está dando nome do que eu falei, mas ele fala que a partir daí eu e você vamos passar a agir conforme Deus assim estabeleceu. Isso é bom a gente lembrar, que você só vamos responder em obediência a Deus depois que Deus nos atinge com a sua graça. E você só vamos responder com a completa obediência aos mandamentos depois que Deus toca na nossa vida. E é por isso que essas aqui são as características daquele que é crente, daquele que é de fato cristão. Por quê?
Porque eu e você só vamos ter essas características porque Deus nos dá essas características. Só vai estar no céu aqueles a quem Deus der essas características. Essas características não podem ser adquiridas em lugar nenhum. Não tem dinheiro na terra que vai fazer você comprar coisas assim. Não há curso sobre como limpar coração. Ou não existe homo espiritual para lavar o seu coração sujo de lama. Nada dessas coisas existe, a não ser o próprio Deus. E é onde eu e você percebemos que a transformação vem de fora de nós. A purificação vem de fora de nós. E esse coração é o que faz toda a diferença. O coração lavado no sangue de Jesus é um coração 100% branco. Ou como diz o hino que cantamos, algo mais que a neve. Um branco totalmente perfeito. Ser limpo de coração são aqueles que aprendem a caminhar no que Deus estabeleceu como padrão de relacionamento para com Ele mesmo. Ser limpo de coração implica em busca de santidade. E busca de santidade é uma condição da sua vida. Se você falar assim, eu fui alcançado pela graça do Evangelho, eu fui regenerado pela ação do Espírito Santo, eu fui salvo, então a busca de santidade é algo central dentro da sua vida. Se afastar do pecado é algo central dentro da sua vida. Não tem como eu e você sermos salvos por Deus e continuarmos querendo abraçar o pecado. Não tem como. Porque o pecado é o que te afasta de Deus. E como é que você está querendo ter amizade com o pecado? Não tem como. Ou você é de Deus ou você é do pecado. As duas coisas não juntam. As trevas não juntam com a luz. Não tem como você falar para mim, pastor, eu sou crente, eu sou salvo, e viver atrás do pecado o tempo inteiro. Não é. Pastor, você não pode julgar que eu não sou salvo. Não é salvo. Olha para o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que aquele que busca o pecado, ele é inimigo de Deus. Não é eu que estou falando, é o que a Bíblia está falando. Não tem comunhão da luz com as trevas. Se você vive em pecado, você não é salvo. Sinto muito. Você não vai para o céu. Para ir para o céu, o pecado tem que ficar de fora. No céu não entra pecado. No céu não entra destruição. No céu não entra pecadores. Ter o coração limpo é de um coração transformado. Essa é a ideia da limpeza. É aquilo que antes parecia te agradar, o pecado, agora não te agrada mais. Pelo contrário, aquilo te traz repulsa. Faz com que você queira se afastar daquilo e não se aproximar daquilo. Se aquilo está querendo te aproximar cada vez mais, então provavelmente seu coração não foi lavado. Se ao invés de buscar Deus, você busca o pecado, aí com certeza o seu coração não foi lavado. A característica aqui é ter fome e sede do próprio Deus, é buscar relacionamento com Deus. E essas coisas são excludentes. Ou você está com Deus, ou você está com as coisas do mundo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. A Escritura é bem clara. E a questão é, e agora? Agora é onde eu e você olhamos para nós, para nossas próprias vidas, para os nossos próprios corações.
Então passamos a perceber se nós de fato estamos buscando Deus, mesmo em meio às dificuldades, sofrimentos e as tentações, ou nós estamos simplesmente entregues ao reino das trevas. 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, né? 3 João, verso 11, diz assim: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Todas as cartas de João, a primeira, segunda, terceira carta, lá no finalzinho da Bíblia, ele vai tratar sempre das mesmas coisas. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você está salvo, ou você está condenado. Ou você busca santidade, ou você vive em pecado. Essas coisas, elas são inimigas entre si. Primeiro, segundo, terceira carta de João vai falar sobre isso. Ou você está na luz, ou você é trevas. Pois aqueles que buscam santidade, essa é a beleza lá de João, ele fala: aqueles que buscam santidade, aqueles que buscam ficar na luz, aqueles que se esforçam para ter relacionamento íntimo com Deus, mesmo que caiam, o que acontece? Eles têm um advogado que intercede por eles. E se eles confessarem os seus pecados, e se arrependerem, e se esforçarem para não pecar mais, todos os seus pecados são o quê? Purificados. O próprio Deus te limpa de toda injustiça, purifica os seus pecados, limpa o seu coração. E ao ter seu coração limpo, o texto nosso, Mateus 5, verso 8, fala que a promessa é que aqueles que têm seu coração limpo, eles verão a Deus. Eles verão a Deus, terão comunhão plena com Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A igreja precisa buscar santidade. A igreja precisa enxergar como nós somos miseráveis sem Deus, e quando precisamos de Deus na nossa vida todos os dias. A igreja precisa entender que a mensagem do Evangelho não mudou, inclusive hoje. Quando João Batista pregava, ele pregava: arrependei-vos. Quando Jesus pregava, arrependei-vos. Quando os apóstolos pregavam, arrependei-vos. E hoje a mensagem é a mesma para mim e para você. Arrependa-se dos seus pecados. Volte os seus caminhos aos caminhos do Senhor. Busque uma vida de santidade, que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Pecadores jamais vão se chegar perto de um Deus infinitamente santo. Se você quer desfrutar das benesses do céu, o nosso caminho é estreito, a nossa porta é sofrida para passar. Mas segue os mandamentos, busca a Deus de todo o coração, que Ele vai te ajudar no percurso dessa vida. Nós possamos entender isso. Nós esperamos que Deus tenha tocado seu coração e que, de certa maneira, tenha purificado você e seu coração dos seus pecados. Nós rogamos a Deus
que eu e você possamos guardar de fato o nosso coração como o bem mais precioso que eu e você temos. Existe um livro chamado A Joia da Alma, de um puritano. Eu falei isso aqui um dia, que ele fala que eu e você temos um diamante na nossa mão, que a ideia é como se fosse a alma nossa. E do nada a gente topa com uma árvore de manga, e a árvore de manga seriam as coisas passageiras dessa terra. Em determinado momento, eu e você desejamos as coisas passageiras dessa terra, e a única coisa para derrubar a manga é o quê? A joia da sua alma. E você arremessa a joia da sua alma e perde a alma tentando pegar coisas passageiras. A ideia é: não joga as coisas passageiras, deixe elas para lá. Permaneça com aquilo que de fato é importante. Guarde o seu coração. Afaste-se das tentações, afaste dos pecados e viva a sua vida única e exclusivamente para Deus. Feche os olhos, vamos orar.